paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 16 e versículo de número 9 ao 13, que vai nos dizer assim: Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E, indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Coloque na sua cabeça, coloque na sua mente e no seu coração de uma vez por todas. Nem todo mundo vai dar credibilidade àquilo que Deus te revela. Nem todo mundo vai dar credibilidade àquilo que Deus fala contigo. É você que tem que ter convicção de que Deus fala com você. É você que tem que ter a convicção das experiências que você tem com Deus. Muitas vezes ficamos entristecidos, porque olhamos para as pessoas que nos cercam e elas não dão a credibilidade àquilo que Deus revelou. Mas o Senhor está dizendo para você: eu revelei para você. Eu falei contigo e você não pode deixar a incredulidade dos outros minarem a sua fé. Já inicia esse vídeo declarando comigo: eu não vou deixar nenhuma incredulidade minar minha fé. Eu não vou deixar nenhuma incredulidade minar a minha fé. Maria Madalena, ela começa ali a contar o que ela havia visto. A Bíblia diz que os discípulos, eles estavam tristes, choravam. Mas quando Maria Madalena contou, irmãos, aquilo que ela havia visto, eles não deram a credibilidade. Os companheiros de Jesus, aqueles que andavam com Jesus, que haviam ouvido de Jesus que ele iria morrer, iria ressuscitar ao 3º dia, não deu a credibilidade às palavras que esta mulher estava dizendo. Mas a visão que ela teve, aquilo que Deus falou com ela, aquilo que Jesus falou com ela ali no encontro que teve, irmãos, ninguém poderia tomar dela. Você não pode deixar as experiências que Jesus te entregou serem guiadas pelos pensamentos das pessoas. Irmã, mas não dão credibilidade quando eu falo particular, de quem não dá. Problema de quem não está dando credibilidade. Você precisa focar que Jesus falou com você, que o Espírito Santo tem te revelado. Se você não tiver esta convicção, meu irmão e minha irmã, você não vai longe. Você não consegue ter a sua fé estabilizada. Você não consegue ter visões dos céus, ter revelações como Deus quer te entregar. Deus quer te tirar de níveis rasos para te levar para níveis profundos. Mas você precisa entender que nem todo mundo vai compreender você nestes momentos de níveis profundos. Porque quem anda na carne não consegue discernir aquilo que é espiritual. Não adianta. Aí muitas vezes pensamos: Deus, por que o Senhor não abre os olhos para que essa pessoa que está ao meu lado veja? Deus está dizendo: é porque eu quero te revelar. É porque eu quero falar contigo. Com esta pessoa tem que ser de maneira diferente. Os discípulos não iam acreditar enquanto eles não contemplassem. Tem gente, irmãos, que infelizmente, enquanto não contemplar, enquanto não ver com os olhos físicos acontecendo algumas coisas, elas não vão dar credibilidade. Você só está aí tendo a sua fé minada, tentando incutir na mente dos outros o que Deus falou com você. Não deixe ninguém roubar a convicção de quem Deus é na sua vida. Jesus quis aparecer às mulheres. E ele quis, acabou. Jesus quer se revelar para você. Ele escolheu você. Irmãos, o Senhor que nos escolheu. Não foi a gente que escolheu o Senhor. Não foi a gente que pediu ao Senhor, primeiramente, para ele se revelar e se manifestar para nós como ele se manifesta muitas vezes. Mas é porque ele quer, é a vontade dele. Maria Madalena teve aqui uma experiência extraordinária com Jesus. E ninguém poderia tirar o que ela viu. Ela foi ali, irmãos, anunciar aquilo que ela havia visto. Mas não houve credibilidade muitas vezes. Deus vai te mostrar algumas coisas que você vai falar e as pessoas não vão dar ouvidos, mas você vai continuar. Continuar crendo que Deus fala contigo. Continuar crendo que Deus te revelou. Continuar crendo que Deus é na sua vida. Independente do que as pessoas pensem, do que elas acham, você precisa focar no que o Senhor é na sua história. Declare comigo: eu vou focar no que Deus tem comigo e não na incredulidade dos outros. Eu vou focar no que Deus tem comigo e não na incredulidade dos outros, irmãos.
Realmente soava como loucura. Aquilo que Maria Madalena vem contando ali para os companheiros de Jesus. Por que soava como loucura? Porque eles sabiam que Jesus havia morrido. Eles haviam visto a crucificação. Eles haviam visto o que Deus, irmãos, havia permitido acontecer. Mas eles não poderiam esquecer que os olhos físicos não podem guiar a nossa fé. Porque Jesus havia deixado uma palavra. Jesus havia deixado uma revelação. E revelação esta que dizia que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, se eles estivessem conectados, eles dariam a credibilidade à palavra que Jesus havia revelado. Você não anda por vista, declare comigo. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Nós precisamos lembrar, irmãos, para a gente não cometer os mesmos erros aqui que os companheiros de Jesus andavam com Jesus, estavam com Jesus, lado a lado com Jesus, ouviram palavras de Jesus. Jesus se revelou para eles, manifestou-se de maneira miraculosa, sobrenatural e extraordinária. Não era para haver sombra de dúvidas se apegassem à palavra, se apegassem à revelação. Quando você se apega à revelação, quando você se apega à palavra, nada, nem ninguém, situação contrária nenhuma, consegue roubar o que Deus tem contigo. Aí você vai observar aqui, irmãos, que mesmo Maria Madalena contando, anunciando, eles não deram a credibilidade. Versículo 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Pronto. Não deram a credibilidade. Mas Maria havia visto. Ninguém ia roubar dela o que ela viu. Ninguém vai roubar de você o que Deus lhe revelou. Não deixe ninguém. Observe bem isso, porque eu estou conversando com pessoas que têm revelações de Deus, que Deus fala com você. Só que muitas vezes você quer parar com o chamado, parar com aquilo que Deus te entregou, parar com as revelações. Você não quer mais nem saber do que Deus tem para te revelar por causa da descredibilidade das pessoas. Mas você precisa entender que você vai ter que ter uma maturidade espiritual de compreender que nem todo mundo vai lhe entender, mas você continua focando no que Deus lhe revelou. Maria Madalena estava certa. E não tardaria de Jesus testificar as palavras dela. Pronto. Você sabe que Jesus falou com você? Você sabe que Jesus é na sua vida? Você sabe que Jesus te escolheu, que ele é na sua história? Então tenha certeza. Vai chegar o tempo e não vai demorar que ele vai trazer a credibilidade para as tuas palavras. Ele vai trazer a confirmação. Você só é portador da notícia. Você só fala o que Deus manda, mas quem traz a existência o que ele falou é Deus. E é por isso que você precisa focar em Deus, na revelação, no que ele lhe falou e não no cenário, e não no que as pessoas pensam. Declare comigo, eu vou focar em Deus e na revelação. Eu vou focar em Deus e na revelação. Acabou. Irmã, estão zombando, deixa zombar. Estão descredibilizando, deixa descredibilizar. Irmã, não estão dando ouvidos, deixa ficar sem dar ouvidos. Deus vai mostrar, porque é ele que fala, irmãos. Quando ele fala, quem faz acontecer é ele, não é eu, não é você, não somos nós, não. Quem vai fazer é Deus, então descansa. É tempo de descansar nas revelações de Deus. É tempo de descansar no que Deus te falou, mesmo que muitos não acreditem. Acredite você, porque ele falou foi com você. Aí não somente, irmãos, houve um descrédito aqui para com Maria Madalena, mas houve também um descrédito com 2 dos discípulos de Jesus, que Jesus havia aparecido para eles no caminho de Emaús. Você observa que os companheiros de Jesus estavam tão cegos que mesmo havendo confirmação da palavra, eles não deram a credibilidade. Eles não deram ouvidos àquilo que os 2 discípulos que estavam indo a caminho de Emaús contaram para eles, confirmando o que Maria Madalena havia dito. Irmãos, antigamente as mulheres, elas não eram testemunhas confiáveis, certo? Quando Deus escolhe as mulheres para serem testemunhas, Deus está realmente quebrando o protocolo humano, porque para muitos eles não tinham antigamente as mulheres como testemunhas confiáveis. Então, vamos dizer que eles descredibilizaram Maria Madalena por ser mulher. Um exemplo para você entender. Mas quando a confirmação veio pelos 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, que viram a Jesus e contaram para eles, versículo de número 12 e 13 vai nos dizer: depois disso manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Ou seja, a mente
dos companheiros de Jesus, dos discípulos de Jesus, estavam fechadas, irmãos. Vai ter pessoas que vão ter a mente fechada. Deus pode falar, pode confirmar, pode testificar, pode usar você, pode usar outra pessoa, pode usar o pastor, missionário. Não vai dar credibilidade. Nós precisamos entender que quem convence o homem não somos nós. Nós somos os porta-vozes daquilo que Deus nos entrega, mas quem traz a confirmação, a testificação, quem convence o homem é Deus. Depois disso, irmãos, o próprio Jesus aparece e censura a incredulidade dos discípulos. Quando Jesus aparece no versículo de número 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Ou seja, você observa aqui que Jesus censura a incredulidade e ele testifica as palavras que foram ditas por Maria Madalena e as palavras que foram ditas pelos dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Então, quem confirma a palavra é Jesus. Chega um momento, meu irmão, chega um momento, minha irmã, que Jesus traz a confirmação de que ele falou contigo. Então, descansa. É tempo de você descansar. Muitas vezes você está se cansando aí porque você está tentando incutir na mente de pessoas que estão com a cabeça fechada o que Deus falou com você. Se Deus disse que vai salvar seu marido, você não tem que ficar todo dia falando. Não, você tem que entregar a Deus, colocar ele em oração e crer na revelação. Deus disse que vai salvar, ele vai salvar. Você não precisa ficar tentando incutir na mente de quem está com a mente cauterizada que Deus vai transformar a vida dele. Não, você precisa acreditar. Nós precisamos dar credibilidade à palavra. Nós precisamos da credibilidade à revelação. Nós precisamos da credibilidade àquilo que Deus falou conosco, independente da candaraia do cenário. Independente, irmãos, se vamos ser ouvidos, se vamos ser atendidos com as palavras que Deus nos entregou, ou se nós vamos olhar para um lado e para o outro e tudo vai ser contrário. Nós precisamos acreditar na palavra. Nós precisamos fitar os nossos olhos no foco. Qual é o seu foco? É o que Jesus falou contigo. Então pronto, Jesus disse, está dito. Ele disse que vai entrar, que vai transformar. Quem não acredita, quando ver acontecer, vai dar a credibilidade. Irmã, mas é muito doloroso você falar e as pessoas não darem ouvidos. Pois é, não é fácil. Isso aconteceu com Maria Madalena, isso aconteceu com os discípulos que estavam a caminho de Emaús, mas eles não desistiram, continuaram ali. Eu tenho certeza que eu vi Jesus, eu tenho certeza que ele se apresentou para mim, eu tenho certeza da visão que ele me entregou, e o que ele falou comigo, mesmo que muitos desacreditem, eu acredito. Deus quer te ensinar a acreditar nas revelações. Deus quer te ensinar a dar credibilidade às visões, aquilo que ele mesmo fala com você. Jesus deixou bem claro aqui a confirmação do que havia sido revelado por Maria Madalena e pelos discípulos que estavam a caminho de Emaús. E Jesus censura a incredulidade daqueles que não deram crédito. Deixe quem não está dando crédito, deixe quem está zombando nas mãos de Deus, porque é ele quem vai tratar. Declare comigo: eu só sou porta-voz de Deus. E Deus é quem trata com quem não dá ouvidos. Eu só sou porta-voz de Deus. E é Deus quem trata com quem não dá ouvidos. Se não está dando ouvidos, deixe nas mãos de Deus, porque é o Senhor quem marca encontro, é o Senhor quem confirma, é o Senhor quem testifica. Quando Deus fala, irmãos, ele mesmo vela sobre a palavra dele para cumprir. A revelação não era de Maria, a revelação aqui não era dos discípulos, mas a revelação era do próprio Jesus. Quando a palavra é de Jesus, é ele quem traz a confirmação, a certeza, a testificação, e você fica em paz. Pare de pedir a Deus para tirar de você algumas visões, algumas revelações. Deus, eu vejo, mas fulano não vê, mas ciclana não vê. Deus está dizendo, independente que eles não vejam, eu abri os teus olhos para você ver. É você que tem que entender que eu falo contigo. Muitas vezes Deus vai permitir, irmãos, a descredibilidade para a gente compreender aonde está a nossa fé, para a gente compreender que não somos movidos por opiniões alheias, pela credibilidade dos homens, pelo crédito que eles nos entregam. Não, nós não somos movidos por isso. Nós somos movidos pela fé. Nós somos movidos por aquilo que Deus falou conosco. Se Deus falou, está falado. Irmã, mas não tem sinais. Pois é, não havia sinais diante dos olhos dos discípulos, mas Maria Madalena confirmou, falou, testificou e acabou, irmãos.
Mesmo que não haja sinais de que Deus vai fazer acontecer na sua vida algo. Mesmo que não haja sinais de que Deus vai transformar a sua história. Deus está dizendo, você precisa dar credibilidade às minhas palavras. Você precisa ouvir aquilo que eu revelei, aquilo que eu falei. Independente do cenário, porque Deus não anda, irmãos, quando o cenário está favorável ali para fazer milagre, não. Ele anda segundo a palavra dele. Ele anda segundo aquilo que ele falou. Ele é fiel para cumprir a palavra. Não é você quem vai fazer o seu filho se converter com as suas palavras. Não é você quem vai restaurar o seu casamento com as suas palavras. Não é você quem faz nada, quem faz é Deus. Quando temos a convicção, irmãos, de que quem faz é Deus, nós descansamos nele. Comece a descansar no Senhor. Comece a entregar tudo nas mãos de Deus. Seja uma pessoa que é porta-voz de Deus, mas que compreende o seu lugar, que entende que não é você quem cura, não é você quem liberta, não é você quem salva, não é você quem restaura, não é você quem faz o impossível acontecer. Quem faz o impossível acontecer é Jesus. Por isso, descanse. Nesta palavra, o Senhor, Ele está falando contigo de maneira muito clara e dizendo, é tempo de descansar, é tempo de você dar credibilidade à palavra, é tempo de você olhar para o alvo, é tempo de você não deixar as pessoas minarem aquilo que eu te revelei. Jesus disse, mas ninguém viu, mas eu vi, Ele falou comigo e isso basta. Que a palavra de Jesus seja o bastante para que a gente venha dar credibilidade àquilo que Ele fala conosco, que as revelações do Espírito Santo seja bastante, que a gente não fique atrás o todo tempo de confirmações, que a gente não fique atrás todos os momentos em que Deus dê sinais, não, que a gente se apegue à palavra, acredite naquilo que o Senhor revelou, porque Ele mesmo testificará, Ele mesmo mostrará. Você não precisa fazer nada, você é porta-voz, não esqueça disso. Você não vai incutir, você não vai abrir a mente de pessoas e colocar aqui dentro o que Jesus falou. Quem vai fazer isso é o Senhor. Você entrega e Deus trabalha para testificar. Versículo de número 14, vamos ler mais uma vez. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Pronto, Jesus chegou aqui e testificou. Jesus chegou aqui e confirmou. Precisou Maria Madalena ficar brigando, discutindo? Precisou os discípulos que estavam no caminho de Emaús ficarem discutindo, brigando? Não. Jesus testifica, Jesus mostra, Jesus confirma. Então faça a sua parte, acredite na revelação, porque o restante quem vai fazer é o Senhor. Você é o porta-voz, você é a porta-voz, você fala o que Deus manda, mas quem traz a testificação, a confirmação, a convicção, a certeza da palavra dele é Ele. Descanse e confie, porque certamente Deus vai trazer a confirmação de que Ele fala contigo, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? E nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom, perfeito, fiel e cuida de cada um de nós. Deus, eu creio que grande é a tua bondade para conosco, Senhor. Grande é o teu amor, é o teu zelo, é o teu cuidado, Pai, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Mesmo a gente sendo falhos, imperfeitos, Senhor, pecadores, o Senhor tem um cuidado especial. E o Senhor está cuidando do teu filho e da tua filha, dizendo, eu sou o Senhor, que te escolhi. Eu sou o Senhor que falo contigo e quero que você tenha convicção das minhas palavras, mesmo que muitos descredibilizem, mesmo que os de perto não deem ouvidos àquilo que eu falo contigo. Continue sendo porta-voz, continue dando lugar para revelação, porque é Deus quem fala contigo. Tu não queria confirmação se Deus falava contigo, se é coisa da tua cabeça. Deus está dizendo, não é coisa da tua cabeça. Você não tem a credibilidade humana, mas você tem crédito nos céus e isso basta. Não deixe ninguém roubar o que Deus tem para revelar para você. Não deixe ninguém tirar de você Rabacandarai, as experiências que Deus quer te entregar, que são grandiosas. Oh Deus, obrigada. Obrigada porque da mesma forma que houve confirmações aqui, meu Pai. Obrigada, Rabacandarai. Obrigada, Senhor, pois do mesmo jeito que o Senhor visitou, Pai, os discípulos e confirmou as palavras de Maria Madalena e dos discípulos que estavam a caminho de Emaús, o Senhor também vai trazer a confirmação para as palavras do teu filho e da tua filha direcionadas por ti. Deus, obrigada porque o Senhor é o Deus que fala, confirma e testifica, e eu creio no tempo de testificação, de confirmação, e eu creio que os teus filhos se apegarão à tua palavra, porque a tua palavra é o suficiente, ninguém pode roubar de nós as experiências que nós temos
estamos contigo. Nem a descredibilidade, Pai, nem a incredulidade consegue tirar o que o Senhor nos revelou. Obrigada, Jesus. Eu te peço, meu Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Que cada nome, Pai, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja testemunho para os teus filhos contarem, Senhor Jesus, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, cada vídeo. Que o Senhor os prospere e conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos, meu Deus. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus disse para você que Ele vai trazer um tempo de confirmações. Você precisa acreditar na palavra. E depois Deus testifica de que Ele fala contigo e que Ele é na sua vida. Não deixe ninguém roubar de você as experiências que Jesus tem para te entregar. Lembre-se, é Jesus que escolhe a quem Ele quer se revelar. E Ele escolheu você. Ele se revelará para a sua vida. E Ele manda te dizer que não tardará. Não descredibilize as revelações, pois o Senhor te escolheu e testificará as tuas palavras. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.